não vejo problema ele querer colocar o Davi então, como assim, esse cara para auxiliar e gerar uma superioridade. Só que o torcedor já não ganha Supercopa, já não ganha Mundial, não ganha Recopa, perdeu pro Vasco, perdeu pro Fluminense. 3 zagueiros ele está inventando. É uma questão muito mais cultural. E se fosse o quarteto ofensivo e tivesse a mesma coisa, também ia dizer que tinha que mudar, que já deu, tinha que se reinventar, que não podia ficar preso. Resultado, performance, vem numa... O problema é que o Flamengo, e aí vou pegar a frase do Jorge Jesus quando chega. Eu gosto de repetir essa frase sempre. Não basta só ganhar aqui no Flamengo, temos que jogar bem. O Flamengo é isso. O Flamengo, nos últimos anos, acostumou o seu torcedor a ter uma qualidade e um tipo de jogo. Eu entendo da seguinte forma: o time do Flamengo é melhor tecnicamente, individualmente. Se você botar o time do Flamengo contra o time do Fluminense tem um conjunto mais arrumado. O Flamengo, na minha versão do Flamengo, joga no barata voa. Cada um joga do jeito que quer. No Fluminense, não. O Fluminense, você vê todas as movimentações. Lá, Pascoal, calma, agora ele vai ter 9 dias. Uma semana, dá para arrumar o barata voa em uma semana ou dá para piorar, Pascoal? Carinha do Pascoal. Posso falar só uma coisinha? Dani, mas eu tava rindo. Meu parceiro, vamos assistir aqui agora o debate do ESPN FC falando sobre Flamengo e Fluminense. Quem é favorito? O VP vai aproveitar essa semana de treino? Como é que vai ficar isso? Então, vamos ver aí Fábio Luciano, Dani Boaventura, Mauro Naves, Oswaldo Pascoal. Vamos ver um trechinho aí também do F90, né? Que é o programa de mais cedo, unir tudo aí falando sobre o Fla-Flu. Então, vamos assistir, mas antes se inscreve no canal, meu querido. Tem um botão aqui embaixo que tem inscrever, tá gigante. Clica nele aí, se inscreve, aciona o sino, amassa o like, porque isso é muito importante pro nosso crescimento aqui, beleza? Se inscreve, de verdade, hein? Escreveu? Então, vamos embora pro vídeo. Mas tem o pessoal adotando cautela até quando é jogo duplo. Por exemplo, o Carioca agora já é ida e volta, né? Mas o Davi Luiz deu uma entrevista hoje no Ninho do Urubu e perguntaram se tem favorito para esse Fla-Flu. Ele deu uma esquivada inteligente, digamos assim. Fala, Davi. Eu não coloco em lugar nenhum. Eu acho que quem faz e quem analisa os favoritismos não somos nós, e sim as pessoas capacitadas para isso. Eu acho que devemos analisar o nosso, aquilo que a gente pode melhorar, aquilo que a gente pode crescer, porque é uma final que vale e vai ser o título. Então é nisso que a gente deve pensar. O André lá antes do outro jogo deu uma declaração que irritou o Gabriel, deu o que falar, capitão. Numa hora como essa, é melhor ir na do Davi? Dani, é personalidade, né? Sabe? O André, eu não vi problema nenhum. Ele entendeu o momento do Fluminense e se colocar naquele momento, entendendo que o Flamengo vivia uma turbulência também, com um ligeiro favoritismo. O Davi tem mais experiência, né? Ele já sabe que é o que ele diz, a forma como ele se colocar ali vai ter um peso maior, isso vai ter uma repercussão. E o que o Flamengo não quer nesse momento, esses jogadores, é, né, algum tipo de burburinho que vá colocar ainda mais pressão em um trabalho que a gente fala que ainda não é um trabalho bem feito. O Gabigol não ficou muito feliz com o Gabigol se motivou com relação a isso. Deu um pontapé no André com 0 de jogo, chutou a bola em cima dele. Parte, assim, é que o árbitro era muito ruim, né? Porque aquele é um lance de expulsão, né? O árbitro é muito fraco. Se o André quis mexer com os jogadores do Flamengo, ele conseguiu naquele momento, né? Porque o Gabigol acabou perdendo a cabeça. Não faz sentido com o Gabigol, com a experiência exatamente, que tem, numa pilha do André, né? Eu acho que o Gabigol estava errado daqui. O Davi deu moral pra você. Não quis dizer... Não, o Davi deu moral pra você, Dani. Que 20 dias antes quer que a gente fale de favoritismo. Tá vendo? A gente deixa lá pra quem tem que comentar. E aí você Fabrício da Fiel. 20 dias. O time não tinha nem voltado a treinar. Voltou ontem a treinar. E ela já perguntou pra gente na terça-feira quem é favorito. Falta, ai meu Deus do céu. Ai, Jesus, ai, Jesus. Aí vai o Davi e fala isso. Não é a gente, vou deixar para os outros. Aí deixou pra nós, aí você ficou com moral. Sei lá, ele podia... É difícil neste momento pra ele também dizer quem é o favorito. Ele não quis dizer que o favorito é o Fluminense. Pode ser. É porque às vezes o técnico prefere empurrar o favoritismo pro outro, pra passar pressão, que diz, deixa lá, o favorito é o outro, vamos fazer o nosso. Nesse jogo aí Nesse caso é difícil saber quem André, é, no futebol de hoje, antes não era assim, né? Mas no futebol de hoje, o cara de personalidade é aquele que chama o favoritismo para ele, né? Que é difícil você ver em um confronto grande, o jogador chegar e falar, não, a gente vive um melhor momento e a gente tem a obrigação de vencer, ou tem a obrigação de jogar melhor. É isso. Antigamente a gente via muito, né? Os jogadores principais, aposta, né, os caras, ninguém ia contra, né? Ninguém ia contra, né? Os jogadores de antes, ninguém falava, não, o favorito é o outro, como a gente está acostumado a ver hoje. O cara batia no peito e falava, cara, o favorito é a gente mesmo. E a gente, bem ou mal,
normal. A gente tem ator que nem o Flamengo. O cara que joga no Flamengo, ele bate no peito e fala, pô, favorito é a gente, mano. Porque aqui é Flamengo. Aqui é Maracanã, é a torcida empurrando, é o peso da camisa, o Flamengo. O jogador do Fluminense, pô, o Fluminense é favorito. Pra gente, nosso trabalho é bem feito, a gente entende que o treinador tá passando. Isso falta um pouco, sabe? E se você passar o favoritismo... Vai dar uma ligada pro Davi Luiz. Então, não, isso não é recado pra ninguém. É a forma como eu vejo futebol. Eu joguei Corinthians e Flamengo, times grandes. Eu nunca coloquei favoritismo do outro lado. Nunca, Dani. Quem é favorito? Mal, é a gente. Bem, pô, é mais ainda. E eu aprendi isso com jogadores, né? Marcelinho Carioca, Edilson, os caras que eram grandes chamavam essa responsabilidade. Agora eu entendo o movimento do André, conheço a personalidade dele, por isso que ele falou que o Fluminense vive um bom momento, então ele tem um favoritismo. E o Davi, a leitura do Davi, né? Experiente, não quero arrumar confusão, a gente não vive o melhor momento, mas também não vou dar moral pro Fluminense, não mas precisa se você levar em consideração os pontos básicos do jogo, tecnicamente o time do Flamengo é melhor. Sim. Individualmente. Tecnicamente, individualmente. Os jogadores são melhores. Mas em conjunto, o time do Fluminense é melhor. Esse jogo aí que está sendo reclamado, que o André falou, que um leve favoritismo, ele estava certo. Quanto foi o jogo? Ganhou ele. O segundo gol foi o errado que deu certo. Todo mundo errou o chute e a bola entrou no segundo gol do Fluminense. Não foi? É o errado que deu certo. E é esse lance aí, ó. Vai aqui, dali, chuta de lá, chutou, não acertou, errou, o outro errou. Aí o errado que deu certo. O errado que virou gol. Então, eu entendo da seguinte forma. O time do Flamengo é melhor tecnicamente, individualmente. Se você botar o time do Flamengo contra o time do Fluminense tem um conjunto mais arrumado. O Flamengo, na minha versão do Flamengo, joga no barata voa. Cada um joga do jeito que quer. No Fluminense, não. O Fluminense, você vê todas as movimentações. Lá, Pascoal, calma, agora ele vai ter 9 dias. Uma semana, dá pra arrumar o barata voa em uma semana ou dá pra piorar, Pascoal? Carinha do Pascoal. Posso falar só uma coisinha? Dani, mas eu tava rindo agora, o Fábio falando, eu assumi o favoritismo, eu aprendi isso lá com o Marcelinho, eu me lembrei de uma história que a gente tinha falado aqui, eu mandei até pro Fábio. Né? Isso. Como ele não gostava disso, né? O cara tem que estar indignado, não tem que dar moral, cumprimentar o adversário. E aí eu lembrei, ele falou do Marcelinho, eu lembrei de uma história, foi jogar o Corinthians contra o Atlético Mineiro, o Marcelinho era fã do Éder, exatamente Aleixo. Pô, jogado Copa, tudo. Marcelinho entra em campo e fala ali no corredor, ele deixa falar, pô, eu vou tirar uma foto depois com o Éder, eu vou pedir a camisa dele. Veio o branco, lateral esquerdo, já mais experiente. Você não vai fazer nada disso, nós viemos aqui pra ganhar, você nem olha pra cara dele, você vai pra cima e dá caneta. Eu aprendi isso, mas eu mandei isso, vai. Que papo é esse de falar com o adversário? Isso, o jogo no Mineirão, né? Sim. E aí era bem o Fábio lembrando isso. Não, assim. E ele foi falar com o Éder, ele conta Ele foi falar com o Éder, aí deu uma brechinha, ele foi, seu Éder, eu sou seu fã, o Éder, eu quero que você é meu fã, meu filho, eu quero que você se dane, eu quero saber de você. Não deu moral, eu quero ganhar aqui no Mineirão e sair de perto de mim. É isso. Não, mas aí no final do jogo ele vai lá fazer um afago, né? Depois. Aí no vestiário, depois do jogo, você troca a camisa, você conversa, entendeu? Ali dentro, é que eu falo isso sempre. Foi o Marcelinho que contou isso. Você tem respeito, você não é amigo de ninguém, não, Dani. Você dentro do campo, dentro das linhas, você não tem amigo, não. Porque se eu falar que um atacante é meu amigo, é mentira ali dentro. Porque se ele tiver uma chance de empurrar a bola no meio da minha perna, de me dar um chapéu, ele vai fazer. Então não tem amizade, tem respeito dentro do campo. Cada um faz a sua e defende a sua bandeira ali, a sua camisa e faca nos dentes e luta até o final. Aí lá fora, aí dentro do vestiário, no encontro no shopping, na praia, aí você pode ter uma amizade, que isso é lógico, é sadio, faz parte. Mas é isso daí. O Davi Luiz, ele estava falando sobre os 3 zagueiros, né? O esquema do Flamengo. E claro, é óbvio que não é o número de zagueiros que vai definir se o time é ofensivo ou defensivo. Só que a gente tem um exemplo do que o Vitor Pereira fez recentemente aqui no futebol brasileiro no Corinthians. No Corinthians ele tinha 3 zagueiros, porque ele queria ter uma linha de 5 atrás. Ele vai fazer isso no Flamengo? E se ele quiser fazer isso no Flamengo, a torcida vai compreender para equilibrar a equipe? Ele no segundo tempo de jogo contra o Vasco, ele faz isso. Só que não exatamente com 3 zagueiros. Quando ele baixa o Maia, quando ele baixa o... Ele faz uma linha de 5. Só que eu acho que tem uma questão cultural. Você colocar uma linha de 5 num clube, não é nem um time, um clube como um Corinthians, segurando um resultado para garantir uma classificação, você tem um comportamento diferente de torcida, de ambiente, tudo. A torcida vai adorar. Você em muitos momentos, você sabe que aquilo ali é
ou o Corinthians se agarra do jeito que dá, porque tem todo o envolvimento. O torcedor ele quer ver a entrega do time, se tiver que ser com linha de 5, linha de 6, linha de 4, um homem a menos, 5 e 4 com um homem a menos, ou 5 e 5 sem homem na frente, é uma questão cultural. Quando ele coloca uma linha de 3 no Flamengo, a gente bate muito nessa tecla. A linha de 3 não é um sistema necessariamente defensivo, na maioria das vezes não é. Só que aí o torcedor do Flamengo, ele, pô, o cara já chegou com 3 zagueiros, aqui a brincadeira é outra, aqui é o meu quarteto ofensivo, meu quinteto ofensivo, daqui a pouco o Bruno Henrique está de volta. É uma questão cultural, porque se você para ver a formação do início do Vasco-Flamengo, o Davi Luiz, né, aquela linha de 3 que tinha o Fabrício e o Rodrigo, o Davi Luiz não era um zagueiro. O Davi Luiz ele era um volante. Ele baixava em alguns momentos para a saída de bola, mas ele começava ali numa linha de volante. Não era 3 zagueiros enfileirados para segurar a potência ofensiva que era o Vasco com bola. Não. Quem ditava o ritmo do jogo no início não era o Vasco com a bola, era o Flamengo com a bola. Então o Davi era um homem a mais da saída para ter um homem a mais de meio chegando para gerar uma superioridade. Porque ele teve problema no meio de campo contra o Vasco no jogo da derrota e no jogo de ida. Então ele coloca o Davi no meio e funcionou. Porque era 3 contra 2 ou 4 contra 3 no meio de campo. E aí ele começou a ganhar o espaço. Então... Mas o torcedor ele não quer saber disso. Ele olha a escalação e botou 3 zagueiros, retranqueiro. Ele olha assim. Então é uma questão cultural. Pode funcionar, pode implementar, só que aí demanda resultado. Porque se tiver uma boa atuação, mas não for campeão carioca sobre o Fluminense, não adianta nada. Perdeu porque quis inventar, aqui não é lugar de 3 zagueiros, aqui tem que deixar o meu jogador para... Mas os 3 zagueiros dele no Flamengo não é um esquema defensivo. Ou é ofensivo? Não é um Corinthians era. Não é um esquema defensivo, só que assim, você não consegue, sem resultado, virar pro povão, pro torcedor, pro cara que tá na arquibancada e falar, meu amigo, rapaziada... Não, mas o Flamengo nem com resultado você consegue isso. Porque não tem o resultado. Se tiver o resultado, não, mas consegue. Até quando teve o resultado, não conseguiu. Sim, muitas vezes o Jesus jogava com linha de 3. O Arão baixava. Só que a bola entrava. E o futebol, a bola entrar é soberano. Teu título é soberano. Ali, como não tinha aquela coisa, sabe, quadrada de eram 3 zagueiros, o Arão muitas vezes baixava, fazia uma linha de 3 para saída. Só que ali a bola entrava. E quando a bola entra, o Jesus é gênio. Quando a bola não entra, o Vitor Pereira não é nada. Então, assim, eu não vejo o problema dele querer colocar... O Abel jogou com o Gustavo Gomes lateral direito, cara. Eu não vejo o problema ele querer colocar o Davi então, como assim, esse cara para auxiliar e gerar uma superioridade. Só que o torcedor já não ganha Supercopa, já não ganha Mundial, não ganha Recopa, perdeu pro Vasco, perdeu pro Fluminense. 3 zagueiros ele está inventando. É uma questão muito mais cultural. E se fosse o quarteto ofensivo e tivesse a mesma coisa, também ia dizer que tinha que mudar, que já deu, que tinha que se reinventar, que não podia ficar preso. Resultado, performance, vem numa... O problema é que o Flamengo, aí vou pegar a frase do Jorge Jesus quando chega. Eu gosto de repetir essa frase sempre. Não basta só ganhar aqui no Flamengo, temos que jogar bem. O Flamengo é isso. O Flamengo, nos últimos anos, acostumou o seu torcedor a ter uma qualidade e um tipo de jogo. Quando você fala 3 zagueiros, mesmo com a função diferente do Davi Luiz, automaticamente nos torcedores, 3 zagueiros, o que está acontecendo? Imagina quando não tem as duas, né, Zé? Entendeu? Não tem vitória nem performance. Aí... como é que funciona? E o problema é que ele coloca 3 zagueiros, põe o Davi Luiz para jogar como um volante, tenta equilibrar o meio-campo, só que ele não está conseguindo achar as peças e nem o sistema tático para poder dar essa tranquilidade para o torcedor olhar e falar assim, meu time está jogando bem, meu time está tranquilo, nós estamos dominando o jogo. Porque são várias fases de 90 minutos. Em 90 minutos você tem várias fases de jogo e nessas variações o Flamengo nem sempre é soberano. O Flamengo nem sempre está bem organizado para, eu ataquei, agora eu tenho que me defender. Quando o Flamengo tem que se defender, está uma confusão danada. Quando ele coloca o Cebolinha na lateral direita, o que o Piton faz? Vamos para cima. E isso daí gera todo um desequilíbrio, porque você tem que fazer as compensações. Então, esse é, eu acho que o grande problema do Vitor Pereira é, além de não encontrar um sistema tático compatível com aquilo que o torcedor espera, ele não conseguiu encontrar os homens ideais para criar as referências. Nós estamos falando de Fluminense, que é repetição. Sim. Repete, cria referências. Então, nos momentos difíceis, você vê o Martinelli falou assim, nós treinamos dessa forma, então a gente treina e joga. Ele coloca a pressão em cima da gente no treino, né? Justamente para sentir a mesma coisa que nós vamos sentir no jogo. No Flamengo, existe isso? Não existe. Pega aí, quantas repetições ele fez de equipe nos últimos jogos? Esquece lá o Mundial. Nesse ano ele precisou mudar muito, sim, né? Sim, mas esquece lá o Mundial, porque no Mundial ele variou muito, mas ele começou jogando muito com o sistema de jogo do Dorival. Sim. Agora ele está procurando outro sistema de jogo, outros jogadores. A defesa 3, veja quantas vezes foram repetidas as formações de defesa 3. Uma hora era com
Com o Léo, com o Fabrício. Era Pablo, Davi, Fabrício, aí troca pro Rodrigo, depois troca pro Davi quase no meio. Davi no meio. Ou seja, você não cria referência. É difícil. No Corinthians era muito mais fácil, entre aspas, porque no Corinthians você tinha que destruir, você não tinha que criar. Sim. O Corinthians, a base do Corinthians, até ele começar a colocar o Renato Augusto na frente, era muito mais destruição. Era um time fechadinho, sair no contra-ataque e acabou. Era sobreviver, né? Era sobreviver, porque Mas ele aí falava, nem... eu sou um time resultadista, né? Eu transformei no treinador resultadista. No Flamengo, ele não pode falar, eu vou treinar, vou ser um time resultadista. Porque lá você tem um material humano para fazer o time jogar, né? É aquela discussão que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Aí ele não dá sequência porque não tem rendimento, ou ele não tem rendimento porque não dá sequência, né? Ou ele não tem confiança nos jogadores. Então, e aí eu vou entrar em outra situação. Esse é o problema. Mais ou menos nessa linha. Ele tem sua culpa, óbvio, porque ele é o comandante, ele é o cara que gere o processo todo. Taticamente, o Flamengo não se acertou ainda, em termos de resultado de performance, mas tecnicamente também tem muito jogador que está abaixo. Então, e isso reflete. Isso reflete, de repente, em outras situações que o Flamengo não estava tão bem, tão organizado, os jogadores resolviam. E não estou falando na parte da frente só, na parte de trás também. Goleiro, lateral, zagueiro, atacante. Então, sim, tem tudo isso. O Flamengo não está num momento bom, não só por culpa do Vitor. Óbvio, ele é a peça principal, porque ele é o comandante. Mas tem alguns jogadores que tecnicamente também não estão conseguindo desempenhar o que a gente esperava, vamos dizer, sempre usar como referência a época do Jesus. Sim. Então, assim, ou como os jogadores também. Até quando o time não estava acertado com o Paulo Souza, chegaram a salvar o time algumas vezes. Com o próprio Dorival, o time jogou bem. Eu acho que agora, nesse momento, eu já achava antes, mas agora mais ainda. O Vitor Pereira não pode dizer que ele não conhece os jogadores do Flamengo. Não pode. Quantas vezes ele enfrentou o Flamengo com o Corinthians? Quantas vezes? Não, e tu não conhecer os jogadores do Flamengo quase que impossível, assim, né? Mas assim, para você não entender as características, quando ele chega no Flamengo, ele já tinha que ter a cabeça desenhada. Foram pelo menos 2 confrontos decisivos, né? Na Libertadores e na Copa do Brasil. E uma das situações que dizem que ele veio para o Flamengo foi porque ele acreditava que no Flamengo ele teria os jogadores à disposição com o perfil de encaixar no jogo que ele gosta. Então, quer dizer, ele conhecia, já sabia, ele conhecia, ele analisou o Flamengo para jogar contra o Flamengo. Um dos times que colocou o Flamengo em dificuldade, o Flamengo do Dorival, foi o Corinthians do Maracanã. Até o pênalti. Ele é contratado, vamos combinar por isso. Até o pênalti do Gabigol, na disputa de pênaltis, o Maracanã estava quieto. Ou estou errado? Tá certo. Né? O Gabigol Fagner, a cobrança do Gabigol. Sim, o Gabigol fez o gol e aí vibrou. Aí o Maracanã acordou e mudou. Mas, ou seja, ele conhecia o time do Flamengo. Não dá para dizer agora, não conheço e tal. Não, agora ele pediu. O nosso time não é um time físico. Peraí, então que time você estava esperando? Você joga contra o time do Flamengo, você exige determinadas situações, você já sabia da sua... Erro de avaliação. Pontos, né, os seus pontos fracos. Agora, quando você tem que fazer o seu time jogar da forma como você sempre falou no Corinthians, que eu não tenho as peças necessárias para jogar do jeito que eu gosto, você tem e você não consegue... Porque a gente não pode jogar toda essa mudança de percepção em cima da saída do João Gomes só, né? É que o João Gomes saiu. Tudo bem, mas... Sim, mas você tem outras peças. Sim. Eu acho que ele perde o João, acho que ele perde o escape pela direita, ele precisa mudar o eixo do time. O Flamengo hoje é um time que joga pela esquerda. Ele não tem o Arrascaeta em condição física. Ele demorou, né? Ele foi encontrar o Arrascaeta um jogo só contra o Vasco, quando parecia que ia engrenar, encaixa o espaço ali do campo bom para ele, um sistema que favorece o Arrascaeta mais solto ali. Aí ele precisa entender onde ele encaixa o Gabriel. Aí no jogo seguinte o Arrascaeta se apresenta não 100%, ele fala que não estava 100%. E aí já tinha um problema da pubalgia, agora tem um problema da coxa. Eu acho que tem algumas coisas que podem explicar a dificuldade, a demora do processo, não uma coisa nula, que até agora não conseguiu apresentar. Mas mesmo assim, a gente querendo ser bondoso ainda assim está abaixo. Não, está abaixo. A gente não está mais em janeiro. Entendendo todos os problemas que ele enfrentou, tudo. Não, se você parar para pensar... Até ele sabe, né, que está quem? Não é nem a cobrança só do... tinha que ir para a final do Mundial, tinha ganhado do Palmeiras já 28 de janeiro. Eu acho que é você parar e pensar. Teve janeiro, teve fevereiro, teve março. O que você tem até aqui para mirar início de Brasileiro e Libertadores? Muito pouco. Então, essa fase de construção, prejudicado pela falta de resultado, que aí o estadual começou a ser uma tábua de salvação, tinha que ganhar, não é questão de trabalho, tinha que ganhar. Não podia se dar o luxo de vou poupar, vou mesclar, vou ganhar uma semana de treino, deixar a molecada jogar. Não. Aí é ganhar, aí perde pro Vasco, aí tem que ganhar, aí perde pro Fluminense. Aí chega na semifinal pressionado, tem que reverter a vantagem. Aí eu acho que complica isso tudo. Ele até aqui, para um início de competições mais pesadas, Brasileiro e Copa do Brasil, ele não conseguiu apresentar. Tem uma base aqui robusta. Porque se agora a gente está vivendo data FIFA com um período sem jogos,
Quando a temporada voltar, aí o Flamengo, por exemplo, ele vai ter, e o Fluminense, né? A decisão do Carioca e no meio desses 2 confrontos a estreia na Libertadores. E depois desses 2 confrontos, Copa do Brasil. Aí vai com o pé embaixo direto. Aí começa brasileiro. Aí começa brasileiro e vai embora. Aí filho chora, mas não vê até dezembro. Meus amigos, será que o VP vai aproveitar essa uma semana de treino? Será, meus amigos? Será que ele realmente tem uma tática, uma jogada ensaiada para deixar a imprensa estar ali só por 15 minutos? Será que ele vai criar um Flamengo que todos nós queremos ver nessa semana de treinamento? Espero que sim. Espero de verdade que sim. Inscreve no canal, assina o sino da notificação, amassa o like, tamo juntão, saudações rubro-negras.